Por favor, Verinha, pode iniciar a leitura. Abençoa e segue. Sofres, talvez, muito mais pelos outros que por ti mesmo. Isso ocorre especialmente quando te reconheces no plano físico, na condição da criatura engajada, nos embates constantes da luz que dissipe as trevas ou do bem que extinga o mal. Em muitas ocasiões, cultivas a inteligência e percebes logo as inteligências que se burilam para a exaltação do egoísmo próprio. Não raro aprimoras o sentimento e surpreendes o que te recebe, os melhores investimentos de amor, congelando-te o trato na indiferença. Frequentemente, compreendes os que não te compreendem e amas aqueles corações que ainda não te conseguem amar. Ainda assim, mesmo que a solidão interior te flagele nos recessos do espírito, não te lastimes e prossegue agindo e servindo sempre. Convence de que estás passando por um mundo em construção, com o dever de edificar a vida melhor em ti mesmo. Por muito te afeiçoes a criaturas determinadas. Recorda que todos nós, os que achamos em ação, no aperfeiçoamento do planeta, estamos na condição de colegas uns dos outros, nem sempre dispostos à desincumbência dos compromissos assumidos e sempre suscetíveis de queda e erro. Impraticável carregar conosco os que voluntariamente se marginalizam na negação. Seres queridos, muitas vezes, assumem atitude positivamente contrária a tudo aquilo de melhor que esperávamos deles. Temos os que se anestesiam na inutilidade e no supérfluo, esquecidos de que os recursos materiais são empréstimos da divina providência, para a execução das tarefas que lhes cabe realizar. Os que vagueiam no curso de uma existência inteira, procurando a realidade de Deus como quem acende uma vela para enxergar o sol. Os que desertam da fé, receando responsabilidades e encargos, e aqueles outros que não se harmonizam com a disciplina, entregando-se facilmente à rebeldia e dispersão. Não pares na estrada a percorrer, com o propósito de disputar-lhes apoio e entendimento. O apoio que pudermos oferecer ao bem dos outros é sempre benefício a nós mesmos, e a compreensão nasce da maturidade que apenas o tempo e a experiência conseguem acumular. Se conheces companheiros que se te distanciaram do caminho em que te dedicas a aprender e a permanecer, trabalhar e servir na seara da luz, entrega-os a Deus e segue para adiante. Deus tem recursos para auxiliar a todos e socorrer-nos a cada um. Obrigado, Verinha. Alguém gostaria de comentar a lição? Olha, na minha compreensão... Pode falar, Silvânia? Verinha, pode falar, depois eu falo. Rapidinho. Na minha compreensão, é o que o livro vem falando desde o começo que nós temos lido as lições, né? Sempre que nos acontece alguma coisa, sofremos alguma contrariedade, alguma desavença que se passamos, então sempre Deus está conosco, temos que nos manter firmes, né? Às vezes sofremos por alguma coisa que nos acontece, mas no final a frase que ficou remete a tudo. Deus tem recursos para auxiliar a todos e socorrer-nos a cada um. Então, em todos os momentos difíceis, nunca estamos sozinhos, temos sempre Deus ao nosso lado. Obrigado, Verinha. Diga, Silvano. O que eu entendi é que, assim, todos nós temos, não sei se estou certa, né? Todos nós estamos aqui com a oportunidade que Deus nos deu, né? Então, eu vou falar por mim, né? Como o Valdenir gosta de falar, eu acho que é o certo. Eu não posso querer que o outro pense como eu, que o outro haja como eu, porque se eu acredito que Deus é justo comigo, né? Eu entendo que todos nós temos um caminho a seguir. Então, cada um com sua dificuldade. Então, eu não posso exigir que o outro siga as mesmas coisas que eu sigo. Eu não posso me contrariar com isso. Eu tenho que entender que cada um tem uma maneira, uma maturidade, um tempo de maturidade para perceber as coisas. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento e que eu acredito que Deus é bom e justo, eu tenho que pedir a Deus que abençoe
e eu tenho que seguir, porque eu preciso seguir o meu caminho fazendo o meu melhor. E quem não está me acompanhando por algum motivo, é porque tem um tempo de amadurecimento dele. Então, eu preciso pedir a Deus que abençoe, ou eu abençoar, por exemplo, a minha filha. Eu abençoo e sigo. Ela tem o caminho dela, ela tem que seguir também, não é? Então, foi o que eu entendi da lição, da página. Obrigado, Silvânia. Obrigado, Verinha. Diga, Jorge. Não, só para acrescentar que as duas irmãs falaram aí, acho que a maior dificuldade é nós entendermos que nós estamos num mundo em regeneração, né? E provavelmente dia a dia nós vamos passar por situações que vai nos levar a entender realmente que nós estamos num mundo em regeneração. Só para acrescentar. Caminhando, né? Caminhando para o mundo de regeneração, né? Estamos caminhando, ainda não está implementada a regeneração entre nós, mas estamos nesse caminho. E estamos exatamente num processo de transição de um estado para outro. E é natural que a gente tenha momentos assim de maior ebulição, né? Como as irmãs disseram, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, porque ninguém é capaz de carregar o outro no colo, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte, seguir em frente, que cada um tem o seu tempo, sua dinâmica de vida. Bom, gente, obrigado a todos. Vamos, então, à nossa prece. Vamos pedir a Eliane. Eliane, você pode fazer a nossa prece, querida? Abre o seu áudio, por favor. Eu agradeço, Mauro. Então, vamos orar, meus irmãos. Lembrando da página, lembra muito aquela fala de Jesus para Pedro, né? Segue-me tu, né? Que cada um de nós possa, dentro dos nossos estudos, em grupo, ou nos nossos cultos do Evangelho, dentro dos nossos lares, agradecer a espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos orientando, nos encaminhando para caminhos melhores. Agradecer a Jesus, esse nosso amigo maior, por todas as oportunidades, essas oportunidades de estudo na noite de hoje, para um melhor entendimento do Livro dos Espíritos, que tanto nos elucida, tanto nos ilumina a mente e o coração. Gratidão a Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe querida, e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia. Gratidão, Senhor, por mais uma noite de estudo entre amigos queridos. Fica conosco hoje e sempre nos permita caminhar contigo. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, Eliane. Bom, pessoal, paramos na pergunta 672. Quem vai ser a nossa leitora de hoje? Isabel já está de volta. Vamos Mauro, trabalhar, Isabel. eu ainda Eita. estou tossindo. Ai, não. Se Então alguém fica aí. puder ler, eu agradeço. Fica de escanteio. Quer que eu leia, Mauro? Flavinha, você pode ler para a gente? Leio. Ótimo. 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção, e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhes possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Ok, então ele está aí confirmando que a gente já discutiu nas perguntas anteriores, que é o que vale muito mais a Deus, é a nossa intenção, é a nossa atitude no bem. E nenhuma outra forma de agradar
a Deus que seja exterior será mais valiosa do que aquela que parte do nosso coração. Então, aqui os Espíritos estão reafirmando isto, né? Ou seja, para Deus o que interessa é a nossa intenção no bem, e uma prece, como ele falou, né, sentida e verdadeira, vale muito mais do que qualquer outro tipo de oferenda, né? O trabalho no bem, idem. Porque, como dizia o nosso irmão Walter, né, o trabalho é uma prece. Então, o trabalho no bem, com certeza, é uma prece de muito, muito valor. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá, Flavinho. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las, aminorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário e, nesse caso, o sacrifício dos animais, praticado com um fim útil, não os tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia, ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Nossa, que resposta, hein? Exatamente, né? E aí fecha com chave de ouro, né? O entendimento com relação à forma de adoração. A gente vê muitos companheiros, né, de outros segmentos, e aí não vai aqui nenhuma crítica pejorativa, mas apenas uma análise, que gastam fortunas, né, em apresentar ou se apresentar de forma suntuosa, justificando de que isso é agradável a Deus. E a contrapartida, naquilo que deveria, de fato, ser feito como objeto de oferta, ou seja, o trabalho no bem, o alívio do sofrimento daqueles que necessitam mais do que nós, isso fica em segundo plano, né? Então, realmente, a resposta dos Espíritos aqui ela é coerente, assertiva, né, e que fecha brilhantemente o conceito da questão da adoração, né? Qual é a melhor maneira de fazermos a nossa adoração, e que seja agradável a Deus. Ou seja, trabalhemos no bem, vibremos no bem, que essa será a melhor oferenda que podemos oferecer a Deus, né? Tudo bem até aí, pessoal? Podemos seguir? Lembrar só, Mauro, que essa oferenda, ou esses sacrifícios, é uma criação, ou foi uma criação humana. Deus nunca mandou ninguém fazer nenhum sacrifício. Ao contrário, né? O Velho Testamento, inclusive no Velho Testamento, está escrito lá, o Pai não quer sacrifício, mas misericórdia. Então, esses sacrifícios que nós criamos, quando eu digo nós, porque somos reencarnacionistas, né? Poderíamos estar lá criando isso, nós criamos para fugir um pouco ao aspecto moral que nós tínhamos que transformar. Então, ao invés de nos transformar moralmente, criamos rituais, criamos sacrifícios, criamos um monte de coisa para enganar, com aspas, né? Para enganar a Deus, para barganhar com Deus. Mas Deus nunca pediu sacrifício de ninguém. E, como ele disse na última frase lá, Deus ama a simplicidade. Estou dando aqui minhas palavras. Mas tudo que é simples é o que Deus quer. Tudo no universo, tudo no reino de Deus é simplicidade. Nós é que, às vezes, complicamos um pouco essa situação. É porque é muito mais fácil nós ofertarmos o que é exterior
do que ofertarmos o que é interior, porque interior demanda transformação, né? E o exterior basta a aquisição. Então, é muito mais fácil nós comprarmos aqui ou ali as coisas e oferecermos e transferirmos a responsabilidade, uma vez que eu já fiz a minha oferta, que o outro aceite e faça parte dele. Mas ninguém está disposto a fazer sua reforma íntima, né? E que seja essa reforma verdadeiramente a nossa oferenda, né? Então, por isso que é muito mais fácil, né? Estarmos aí terceirizando os compromissos. É complicado, mas faz parte ainda do nosso processo, né, de amadurecimento. É por isso que os Espíritos dizem a Kardec, né? Sacrificai o vosso orgulho, o vosso egoísmo. Esse sim precisa ser sacrificado. Mas o pobre do animal, coitado, né? Ou até gente humana, até humanos, né? Coitados, né? Então é só uma loucura nossa, temporária, felizmente. Como disse o Jorge aí, estamos entrando num período de regeneração. Então, vamos acabar com esses sacrifícios que ainda fazemos hoje, infelizmente. E aí, puxando o gancho de novo, fazendo uma análise, tá, pessoal? À luz da doutrina espírita, sem querer fazer nenhum tipo de menosprezo ou crítica destrutiva a quem pense diferente. Mas sabemos que no grupo temos irmãos umbandistas, né, temos irmãos candomblecistas, né, e que, nas suas práticas, no seu sincretismo, existe, sim, rituais de oferta, de oferendas, né? Ou para se agradar determinada entidade, ou para conseguir alguma coisa que, porventura, se deseja. Então, nós estamos vendo aqui, no estudo da doutrina espírita, dita pelos espíritos, né, que essas oferendas não têm esse valor que se espera, né? Então, é importante entendermos isto. Para quê? Para que a gente, inclusive, ajude a esses irmãos espirituais a se livrarem desses apegos. Como nós podemos compreender que uma entidade espiritual que se apresente superior a mim, que queira, de alguma maneira, ou eu desejo que ele me ajude, e, para isso, pede, ou exige, ou coloca como condição uma atitude ainda tão atrasada? Então, nós precisamos entender isso, né? Então, os espíritos estão aqui nos esclarecendo a respeito daquilo que efetivamente vai trazer o resultado que se espera. Então, se algum irmão espiritual coloca como condição para fazer o bem uma atitude como esta, né, é sinal de que esse irmão espiritual ele não é tão adiantado como se mostra. Então, é importante que a gente converse com esse irmão. Não tem problema nenhum, não. Já conversei com vários, né? E, conversando, a gente se entende, se esclarece, e o irmão do outro lado também se esclarece, né? Eu já contei aqui uma vez que uma irmã que se apresentava como Maria Padilha, né, de décadas e décadas ali, trabalhando, se apresentando dessa maneira, chegou numa reunião, ela disse: olha, estou me despedindo desta forma de apresentação. Já aprendi, já dei meu passo e não preciso mais estar nessa condição. Então, é sinal de que os espíritos encarnados também aprendem, também refletem, também se modificam. Se nós alimentarmos nesses irmãos esse atavismo materialista, nós não estamos colaborando. E nós colaboramos mutuamente, eles conosco e nós com eles. Então, nós não somos subservientes da espiritualidade. Nós somos parceiros da espiritualidade. E se hoje chegamos a um nível de maior esclarecimento,
por que não fazer com que esse esclarecimento também faça parte das reflexões desses irmãos? Então, fica aí a reflexão, né, para todos nós com relação a essas práticas. De novo, não estamos condenando, compreendemos perfeitamente, mas, por força do estudo que estamos fazendo, é importante que a gente reflita, né? Reflita sobre tudo que está à nossa volta. Compreendamos e respeitamos, né, Mauro? A gente Sim, respeita com essas certeza. práticas, a gente respeita cada crença ou a cada não crença. Só que a gente tem que trazer o que diz a doutrina espírita. Nós estamos estudando doutrina espírita. Então, se estivesse estudando Umbanda, aí teria outros aspectos a serem discutidos. Mas aqui é doutrina espírita. Então, a gente, respeitando todos esses irmãos, a gente entende que esses rituais, esses sacrifícios, não são agradáveis, digamos assim, né? Não são agradáveis a Deus. Tudo bem? Podemos seguir? Ô, Mauro, só uma palavrinha. Oi. A gente sabe também que alguns espíritos se apresentam em centros de Umbanda com o nome de vovô isso, vovô aquilo, mas é porque ali é a Umbanda, né? Quer dizer, eles não precisam nem disso. E tem muita gente também que eu já conversei, que é o encarnado, que se ele for no centro de Umbanda, ele não sai com 4, 5 trabalhos, ele não está satisfeito. Ele vai lá com aquela mente de que ele tem que fazer um trabalho, que a vida dele está ruim. Às vezes nem tem essa necessidade toda. Sabe aquela pessoa que ela vai no médico, se ele não der um antibiótico para ela, ela fala que o médico não é muito bom, ele não deu para ela um antibiótico, então não está precisando de antibiótico. Então, acho que isso é muito também da pessoa que frequenta. Às vezes ela gosta de fazer trabalho, ela sente necessidade daquilo. Às vezes o guia nem vai passar tanta coisa, banho, nada, mas se não passar, parece que a pessoa não fica satisfeita também. Acho que tem as duas coisas. Isso acontece sim, Flavinha. A gente chama isso de muleta psicológica, né? Exatamente. A pessoa precisa daquilo para poder acreditar ou crer em algo. Mas o nosso papel é de esclarecimento, né? Temos que levar luz de entendimento, esclarecimento às pessoas. Cabe a elas aceitarem ou não. Tudo bem, não tem problema nenhum, seguimos amigos. Mas o nosso dever é o esclarecimento, né? E não manter as pessoas na ignorância. Então, por isso que nós temos como responsabilidade levar esse entendimento àqueles que estão, né, em condições de recebê-lo. Mas a atitude, a escolha sempre será daquele que recebe a mensagem. Você está correta. Muitas pessoas, se não forem tratadas do jeito como elas esperam, elas desconsideram, acham que não recebeu aquilo que foi buscar, e assim Centro segue. é fraco. Fazer o quê? O centro é fraco. Ou isso, né? Ok. O meu irmão é um bandista, gente. Tem hora que a minha cunhada comenta umas coisas tão difíceis que tem que fazer, que eu fico quieta, sabe? Falo, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos adiante. Então, vamos passar para o capítulo 3 da Lei do Trabalho, necessidade do trabalho, limite do trabalho, repouso. Necessidades do trabalho. A necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Ok, então está aí, né? É uma lei natural, a lei do trabalho. Nós precisamos, por meio do trabalho, né, por seu intermédio, que nós desenvolvemos as nossas potencialidades. É só cada um olhar para si. Né? Se nós não tivéssemos tido a oportunidade de desenvolvermos qualquer tipo de trabalho, nós ficaríamos ali obliterados, dificilmente nós iríamos desenvolver algum tipo, né, de inteligência, de perspicácia, né? Então, o trabalho é essa oficina que faz com que a gente tenha contato com uma série de habilidades, desenvolva uma série de habilidades, aprendendo uns com os outros. Então, tudo no universo trabalha, né? Tudo que existe no universo trabalha, né? O mineral trabalha, o vegetal trabalha, o animal trabalha e o hominal trabalha, né? E a espiritualidade também trabalha.
O angelical também, né? Também, né? Se Deus trabalha, todo mundo Se tem Deus que trabalhar. trabalha. É. Vamos em frente. Por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ok, tá aí, né? Resumo simples e objetivo. Toda ação útil é trabalho. Então, sejamos úteis, né? Vamos trabalhar para que a gente volte com mãos cheias, né? De preferência, trabalhe no bem. Vamos embora? Vamos seguir? Porque o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua energia e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Ok. Aqui a minha tradução é um pouquinho diferente, né? Ele coloca como assim, ó, ao que é muito fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação, mas é sempre um trabalho. Então, a limitação física, do vigor físico, vai ser suprido pela inteligência, né? Então, nós trabalhamos tanto de forma mais braçal como de forma intelectual, mas tudo é trabalho, ok? Muitas das vezes, aquele que trabalha intelectualmente está contribuindo para um grupamento maior, ao passo daquele que trabalha mais fisicamente trabalha para um grupo menor, mas tudo é trabalho, né? Tudo é trabalho, tudo se encadeia para um objetivo maior. Tudo bem? Podemos seguir? Por que provê a natureza, por si mesma, a todas as necessidades dos animais? Tudo em a natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Daí vem que do trabalho não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim, a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem, inconscientemente, executores dos desígnios do Criador, e, assim, o trabalho que executam também concorre para a realização do objeto final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Ok. Algumas pessoas falam que Kardec não definiu a situação dos animais e não definiu a nossa própria constituição, origem e missão. Para mim, nas respostas que os espíritos dão, fica muito claro. Para mim, não tem dúvida. Mas, enfim, vamos lá. Vou repetir a resposta conforme ele vai dizendo e vamos comentando. Diz aqui, ó. Tudo na natureza trabalha. Como tu, também trabalham os animais, mas o trabalho deles, bem como sua inteligência, se limita ao cuidado da própria conservação. Daí vem que, do trabalho, não lhes resulta progresso, ao passo que o do homem visa duplo fim. Ora, se nós tivéssemos vindo da evolução continuada dos animais, essa resposta não seria desse jeito. Nós teríamos que, aqui nessa resposta, ouvir o seguinte: gradativamente, ao avanço
né, de cada experiência física no reino X, o espírito acumula experiências e conhecimentos que o levará à condição hominal que dará continuidade ao seu progresso até chegar à condição do arcano. Não é isso que está dito aqui. Ele diz claramente a distinção do trabalho de um e do outro, a destinação de um e do outro, e não como uma sequência. Ok? E aí ele continua. A conservação do corpo e do desenvolvimento da faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo, falando dos homens. Quando digo que o trabalho dos animais se limita ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem conscientemente executores dos desígnios do Criador, e assim o trabalho que executam também concorre para a realização do objetivo final da natureza, que, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Então, veja bem, no nosso caso, nosso planeta, qual seria o objetivo maior do nosso planeta? O que vocês acham? Eu quero arriscar. Pode arriscar, Carol. Melhoramento. De quem? De evolução. De quem? Nossa. Da população e, consequentemente, do planeta. Dos espíritos encarnados, ok? Sim, isso. Melhor. Ficou melhor assim. Ok. Então, se o objetivo maior do nosso planeta é oferecer um meio para a evolução do espírito encarnado, esse espírito encarnado precisa de meios para a manutenção da vida biológica. Para que haja manutenção da vida biológica, tem que existir os meios em cadeia. Se nós, quando formos estudar Gênesis, espero que estejamos juntos para estudar Gênesis, nós vamos ver essa sequência nítida acontecendo. Primeiro, estabelecendo o quê? As condições minerais, para servir de base para a vida vegetal. Depois, o vegetal para servir de base para a vida animal. Depois, o reino animal servindo de base para o hominal. Porque o hominal precisava se vestir, se aquecer, se alimentar, construir coisas. Então, por isso, a gente vê gradativamente a estrutura se estabelecendo para o objetivo maior, né? No caso do nosso planeta, que é ser um ambiente adequado para as nossas experiências. Experiências de quem? Do hominal, do espírito, com E maiúsculo. Né? Então, de novo, essa resposta aqui, na minha percepção, consolida claramente os objetivos de cada estrutura destinada a cumprir, sim, um trabalho, né, com um objetivo maior designado por Deus. Né? Tudo bem? Alguém? Podemos seguir? A Suzy levantou a mão. Oi, Suzy, diga. Eu concordo plenamente com você. Em tudo que você fala em relação a isso. Assim, a única coisa que ainda me deixa uma pulguinha atrás da orelha é aquela parte que diz que nós estagiamos, Quem não disse é? isso foi Leon Denis, não foi Kardec. Ah, foi Leon Denis. Ok. Eu estava pensando que era Kardec. Mas também, mesmo assim, não fala que é o espírito com E maiúsculo, é o princípio inteligente que está estagiando, né? Ah, é? Então, ele estagiou, como qualquer princípio inteligente, vai passar. Não quer dizer que ele foi mineral, ele estagiou. Ele não foi mineral. Quer dizer, eu não sou um prédio, eu estagio naquele prédio. Então, essa é a diferença. Realmente, ele teve que aprender, que nem que fala, né? Coesão, as leis de atração, tudo isso de física e química, o princípio inteligente teve que aprender, né? E tudo mais. Mas não quer dizer que eu, espírito Isabel, fui uma formiga, fui uma pedra. Alguém aqui na sala
químico? Ou trabalhou com química, farmacêutico? Ninguém? Caramba. Olha, eu e Nassif, é, eu trabalho ainda na indústria farmacêutica, né? Aham. E Nassif trabalhou comigo também. Então, Eu sou engenheiro, não sou químico, farmacêutico, mas e eu acho que a ideia, o que a Isabel colocou, eu concordo plenamente, esses estágios são exatamente o aproveitamento é o aprendizado. do aprendizado, exatamente. Então, não significa dizer que nós fomos. Nós temos hoje nossa flora e necessitamos de minerais porque absorvemos também, mas nós não fomos, né? Isso Exatamente. inclusive, eu acho que a obra de Leon Denis ela foi perfeita nesse sentido. Ela complementa o entendimento muito claro de Kardec do que está aqui no Livro dos Espíritos. Não há contradição, né? Em momento algum, Denis fala de que nós, ao passarmos pelos reinos, nós fomos, nós estivemos, assim como estamos agora, né? Por algum motivo, experimentando alguma coisa, né? Enfim. O conceito está exatamente nessa frase que a Suzy destacou, né? Quando ele diz lá que o espírito ele dorme no mineral, desperta no vegetal, né? Vive no animal e ele desperta no... não sei qual é a sequência dessa frase, que eu nunca parei para guardar essa frase. Mas isso causou uma certa confusão e causa até hoje, né? Porque ele inicia esse processo dizendo que o espírito, e aí segue, né? Então, isso dá uma conotação, sim, de que o espírito passa efetivamente por esses estágios. E é como nós estamos chegando à conclusão aqui, né? O fato de você aprender com é uma coisa, ser é outra coisa, né? Então, o espírito, de fato, ele não... Veja bem, não teria nada demais, a gente fala isso na rádio toda vez que surge esse assunto. Não teria nada demais se o processo fosse outro. Deus sabe de todas as coisas. Então, ele poderia, como parte do nosso processo, termos que vivenciar nesses estágios. Só que não é isso que os espíritos nos disseram. Não está dito isso em lugar nenhum. Então, pela nossa vontade de humanizar o animal, né, a gente acaba trazendo propriedades humanas para os animais. E Eu acho nós que fazemos essa confusão. Você Oi? tocou foi o ponto de toque que você está colocando, é exatamente isso. Existe uma questão nossa, muito pessoal, de humanização dos animais, de tal forma que a gente acaba achando que já fomos. Exatamente. Né? Para aproximar os animais de nós. Né? Sem dúvida. Então, é isso que cria essa confusão toda. Diga, Jorge. Abre tua aula. Podemos dizer que há uma hierarquia, né, no reino, né, que o reino hominal, por possuir uma inteligência muito maior, ela absorve o que há de mais positivo no reino mineral e no reino animal, para um aproveitamento melhor para a nossa evolução, talvez seja assim, não sei. Não é uma questão de absorção, é uma questão de aprendizagem. Então, você, porque, veja bem... Oi? Você está absorvendo alguma coisa, não? Não, assim, a absorção parece uma coisa passiva. E não é passivo. Né? A inteligência não é passiva. Ela é uma construção, ela é ativa. Então, o que acontece? Mas talvez em relação ao mundo animal, em relação ao mundo ao mineral. Não entendi. Não. A passividade talvez não exista no reino animal, logicamente no reino mineral. Mas no mineral? Não, olha só. Não existe desenvolvimento de inteligência nem no mineral, nem no vegetal, nem no animal. Acabamos de ver a resposta aqui.
Nenhum desses reinos evolui intelectualmente, nem moralmente. Ok? Só quem vai ter essa propriedade é o hominal, porque é o espírito encarnado. Ok? Tanto que ele diz O ali... animal, não. Animal, não. Não. Animal, Nem uma minúscula, nada. nem o quê? Mínimo possível. Nada. 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 Tá. O Valdemir que lembra dessa passagem, né, Valdemir? O pardal da época do dilúvio, não é isso? Constrói seu ninho ainda nos dias de hoje da mesma maneira. O pardal pré-diluviano fazia o ninho da mesma maneira que o pardal hoje. Então, ele não mudou 1 milímetro. Está lá no livro dos médiuns isso. Isso aí. No Mensagem do Heráclito. Então, não há evolução. Eles são elementos estruturais, eu uso esse termo, né? Eles são elementos estruturais para quê? Para a vida do hominal. Se eles não existissem, nós não sobreviveríamos com esse corpo, teríamos que ter outro. Com esse corpo, nós não sobreviveríamos, porque o frio ia acabar com a gente, ou o calor ia acabar com a gente, ou o oxigênio, a falta dele ia acabar com a gente. Então, tudo isso são elementos estruturais para que a vida biológica em nós possa perdurar. Ok? Então, isso é importante que a gente tenha clareza, senão a gente volta ao princípio que causa toda essa confusão, né? Diga, Carol. Gente, desculpa, paciência, mas meu mundo caiu. Olha só, mas esse estágio eu sempre vi dessa forma, tá? Estou descobrindo hoje que eu estava enganada. Vamos lá, esse estágio no mineral, no reino mineral, né, seria como o espírito aprendendo, tendo as primeiras noções de sensações. Sabe por que não, Carol? Para que isso fosse verdade, essas sensações teriam que ficar nele, acumulando a cada experiência para que isso fizesse sentido. Ok? O que os espíritos nos dizem com todas as letras? Que os animais não evoluem. Não evoluem, está lá. Mensagem de Erasto, Mediunidade dos Animais, pode procurar lá. Não, então, eu acredito. E nem evolui de uma raça para outra. Quem foi canarinho não vai ser papagaio. Quem foi cachorro não vai ser baleia. Ok? Não existe essa migração entre as espécies. Então, se isso é uma verdade, que os espíritos nos disseram, onde fica acumulada a experiência, o aprendizado? Onde fica? Por isso que eu digo, se não há acúmulo de experiência, não tem espírito ali presente, porque só o espírito com E maiúsculo é que vai acumular experiências, evoluindo gradualmente até chegar à angelitude. E o que diz os espíritos, no livro dos espíritos, o que diz lá? O princípio inteligente passa pelos reinos, passa, não vivencia. Porque ele passa. Então, vamos, passa. Por isso que eu perguntei dos químicos aqui, né? Quem estudou química precisou ser hélio, bório, oxigênio, nitrogênio? Não. Mas ele estudou o comportamento desses elementos. Ele aprendeu como combinar os elementos para dar outro, sem precisar ser aquele elemento. Estudamos hoje a botânica e somos capazes de melhorar aquela espécie X. Eu precisei ser uma samambaia para dizer agora eu quero ser uma samambaia chorona? Não. Mas eu observei o comportamento, eu analisei a estrutura daquele elemento, acumulei esse conhecimento e apliquei no melhoramento dele. Ok?
Isso demonstra claramente que eu não preciso ser a coisa para aprender sobre a coisa. Ok, Carol? Fez sentido? Fez. Eu ainda tenho algumas dúvidas que eu ainda não sou capaz de verbalizar, mas a gente vai. Então, A vai gente vai seguir. pensando, anota e traz Só para a gente comigo. discutir, tá bom? Combinado. Mauro, Oi. lembrando aí também que, como você disse no início, há correntes que pensam de maneira diferente. E isso não tem nenhum mal em pensar desse ou daquele jeito. Porque o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, como você perguntou aí agora há pouco, é evoluir. Então, o que eu preciso aprender hoje é amar. Essa é a minha necessidade maior. E há muitas coisas que nós ainda, como espíritos de terceira ordem, não entendemos. Então, há muitas coisas que estão fora do nosso alcance. Os próprios espíritos dizem logo no início do livro dos espíritos que faltam-nos sentidos. Nós temos 5 sentidos, assim, meio bastante limitados, suficientes para nós, mas bastante limitados. Então, faltam-nos sentidos para entender muita coisa. A questão 10, lá do livro dos espíritos, é uma dessas. Podemos entender a natureza de Deus? Não. Com certeza. Tem muita coisa que nós não podemos entender. E tem muita coisa que nós não vamos entender nunca. Jesus não entende tudo. E foi ele que disse isso. Jesus não sabe tudo. Foi ele que disse, lá no Sermão Profético. Quando perguntaram a ele quando essas coisas aconteceriam, aqueles início de rumores de guerras e etc., ele disse, nem o Filho do Homem sabe. Só o Pai Celestial sabe disso. Então, tem coisas que nós vamos ter que, permita aqui dar uma desagalo, né? Ter que engolir sem maiores discussões, porque não temos capacidade de entendimento. O que é que nós estamos fazendo aqui? Evoluir. Se eu fui cachorro, se eu fui gato, não fui cachorro, não fui gato, não faz a menor diferença. Eu preciso aprender a amar. Isso é o que eu preciso. O cachorro não sabe amar. Ele sabe entender, respeitar, ele sabe seguir ser condicionado, mas não sabe amar. O sentido amor, como ser humano, só humano. Então, o que nós precisamos desenvolver de verdade, hoje, é essa capacidade de amar indistintamente. Que ainda, pelo menos para mim, né? Lembrando aí a Silvânia, para mim ainda está difícil. Estou trabalhando para ver se eu consigo colocar isso em prática. Diga, Suzy. Só uma dúvida, Mauro. Eu tinha entendido... Então, olha só, como é que esse assunto ele mexe com a gente, né? A gente fica a semana inteira discutindo isso aqui. Foi. E ainda agora me deu dúvida de novo. Só num aspecto, tá? Eu concordo plenamente que nós não fomos animais e que o animal nunca vai passar para o reino nominal. Mas, assim, não existe uma evolução entre os animais, entre eles. Por exemplo, o elefante era um mamute. Hoje ele já é o elefante. Então, entre eles existe essa evolução, não é isso? Existe. Tanto que, de novo, lá na dissertação do Erasto, é perguntado se nos mundos felizes existem animais. Eles dizem, sim. Ora, se nos mundos felizes existem animais, é porque os animais ainda são necessários nessa condição mais adiantada. E ele fala da relação. E ele fala dessa relação, né, muito mais bem aproveitada entre os animais e os homens, lá na condição já de mundo feliz. Ok? Então, mais uma prova que, ora, se o mundo feliz é um mundo mais adiantado, né, que nós conhecemos, depois vem o celestial e tudo mais, mas lá no mundo feliz ainda existem animais, se seguíssemos essa proposta, né, evolucionista, não teria mais, porque seria só um espaço para espíritos puros, espíritos adiantados, sem necessidade mais nenhuma. Então, a gente vê como as coisas acontecem. Mas tem o cavalo lá? Tem, mas um cavalo mais inteligente. Tem o cachorro lá? Tem, mas o cachorro mais inteligente. Que inteligência é essa? Aquela que vai ser apropriada para a relação desses elementos estruturais
com os espíritos encarnados que lá estão. Ok? Mas continuam animais. É isso aí. Bom, diga, Wagner. Opa, boa noite a todos. É interessante essa questão, né? Eu queria voltar um pouquinho no Livro dos Espíritos, na questão 591, respondendo um pouco, né? Eu achei interessante que a Suzy colocou exatamente essa questão. No mundo nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita como os outros seres? Tudo é mais perfeito, resposta. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais sempre animais, e os homens sempre homens. Então, isso aí é exatamente essa questão, né? Que nos mundos superiores, nos mundos felizes, as espécies são as mesmas, porém mais purificadas, né? Mais tem o seu papel mais apurado, né? Dependendo das necessidades. E eu queria voltar com a Gênese também, né? Que, graças a Deus, o Mauro colocou aí que a Gênese vai ser, pelo menos, um dos nossos livros de estudo, porque a Gênese ela coloca muito isso, né? A gente entende muito essa questão dos três reinos exatamente na Gênese. E eu entendo que até hoje a gente necessita do mineral, do vegetal e do animal. Por quê? Porque nós estamos ainda num planeta que precisamos desses reinos, né? Então, a gente tem, no nosso corpo físico, nós temos as constituições químicas, as constituições dos minerais. No nosso alimento, a gente alimenta com ovo, alimenta com quem não é carnívoro, né? Mas quem é carnívoro come carne ainda, porque necessitamos de proteínas, de folhas também, a gente come verduras. Então, tudo isso são representantes dos três reinos, do mineral, do vegetal e do animal. Então, até hoje, a gente tem que ter essas experiências, não como o espírito reencarnando num desses reinos, mas sim como a passagem por esses reinos para que a gente possa conviver, viver, sobreviver, manter esse corpo ativo, né? E fazer com que a gente, a cada dia, dependendo do nosso trabalho evolutivo, proteja essa natureza que representa os três reinos, né? A nossa natureza é vegetal, animal, mineral, e a gente precisa preservá-la justamente porque necessitamos diretamente ainda dos três reinos. É isso aí, Mauro. Obrigado, Wagner. Podemos seguir? Vamos lá, Flavinha. Em mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Ok. Então, quebra aquela ideia, né, de quando chegarmos à condição de puros, vamos ganhar asinha, uma harpa e ficar tocando lá, né? Não será assim. Mesmo que fosse, tocar já é um trabalho, né? Mas não é assim. Ou seja, na medida que a gente evolui, na medida que a gente se purifica, que a gente entende mais profundamente Deus, nós nos entregamos mais profundamente ao trabalho da sua obra, né? Então, vamos deixando de trabalhar para o nosso progresso e vamos trabalhando para a consecução da vontade de Deus, né? Então, o trabalho nunca vai deixar de existir em nós. E, pelo contrário, quem está esperando a aposentadoria, né, joga essa ideia fora
porque nós só vamos gostar e cada vez mais de trabalhar e trabalhar mais, né? Para o propósito do bem. Então, é isso que nos dizem aí os espíritos, né? Ô, Mauro. Oi. Agora você me derrubou. Porque eu estava pensando, eu tô tocando violão lá no centro, exatamente treinando para tocar arpinha na espiritualidade. Então, mas agora você me derrubou. É um trabalho, né? Tocar arpinha é um trabalho, né? Alguém vai ter essa tarefa. Ok. Vai lá para o ar. Diga, Carol. Diga, Carol. Abre o teu som. Esqueci, importante. O que seria um trabalho menos material? Seria um trabalho mais intelectual? Intelectual, espiritual. Os espíritos não trabalham? Sim. E nem sempre o trabalho deles é material, né? Ele está nos influenciando, está trabalhando para que o bem prevaleça, né? Socorrendo os espíritos sofredores no plano espiritual. Então, tudo é trabalho, não necessariamente construir prédio, abrir rua, né? Trabalhar em coisas que são mais físicas, né? Sim. Quando fazemos uma prece, estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando, tem um trabalho moral, né? Quando damos um passe, estamos trabalhando. Aí. E não é material. Diga, Silvânia. Não, eu ia fazer uma brincadeirinha com a Isabel. Dizer assim, Isabel está buscando lá se tornar pura, né? Então, vai vendo, Isabel, você já tem um compromisso de cuidar de mim em outras reencarnações. Vai vir com o meu anjo guardião, vai cuidar de mim, tem que trabalhar. Estou fora. Ai. Bom, ficar gente, só na sustentação, lá naquela prainha lá que tem no nosso lar. Só na sustentação. Bom, pessoal, vamos parar aqui na pergunta 679. Tá bom? Anotem aí, por gentileza. Pergunta 679, voltaremos na semana que vem. Mauro, deixa eu falar rapidinho. Hoje, quem não assistiu o programa da Rádio Rio de Janeiro foi tão bom, gente. Foi sobre umbral, para quem a gente, assim, que já... Então foi o Gabriel. Falou lá de casa. Mostrou lá em casa. Qual o programa, Flávia? Mostrou lá em casa. O debate na Rio. Mas eu acho que as pessoas ainda não entendem o que é estado de consciência. Eu percebo mostrou isso. a neighborhood, a vizinhança. Mostrou a minha vizinhança. Mostrou. Oh, meu Deus. Gente, então chegamos ao final do nosso encontro. Vamos fazer a nossa prece. Vamos trabalhar, não materialmente, né? Mas vamos trabalhar aqui com a nossa prece de encerramento do dia de hoje. Vamos pedir à nossa querida Gláucia Novoa, estamos com saudade dela, fazer a nossa prece. Gláucia, por gentileza. Liga o som, Gláucia. Obrigada. Eu quietinha aqui, ele me descobriu. Assim, serenando os nossos corações, nossos pensamentos, sentindo essas energias salutares que nos envolvem nesse momento. Agradecemos a toda a espiritualidade presente, que nos orientou, que nos intuiu aos nossos estudos de hoje, nos envolvendo em sua luz, em seu amor. E aproveitamos todas essas energias também para vibrarmos pelos nossos irmãos que se encontram com necessidades, em hospitais, asilos, creches, orfanatos. Vibramos por alguém que passa pelos nossos pensamentos, pelo nosso querido Brasil, por onde estamos nesse momento também, cada um dos seus países, seus estados, suas cidades, pelos nossos familiares, pelos nossos animais que nos acompanham nessa caminhada aqui na Terra, que eles também sejam envolvidos em amor. E que a lição maior, que é o amor, fique conosco, que possamos sentir essas energias de amor durante todo o transcorrer da semana. Em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Gláucia. Obrigado, pessoal. Um beijo grande. Bel melhoras para você. Fiquem com Deus. Uma boa semana, pessoal. Amanhã estamos aqui no nosso estudo, hein? Amanhã, no mesmo nosso canal.